A paz do Senhor a todos. Vamos hoje para mais um dia de leitura da Palavra de Deus, continuando a nossa sequência de leitura anual. Vamos fazer uma leitura diária, Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo. Vamos ler hoje no livro de Juízes, do capítulo 11, versículo 34, até o 12, capítulo 12, versículo 15, lá no livro de Juízes. Continuando a formação do povo de Israel, brigas, guerras e tudo mais. Depois vamos continuar no livro de Jó, no capítulo 40, onde Deus continua falando ainda a Jó, o Senhor falando a Jó. E vamos lá para o Novo Testamento, depois em sequência, lemos o livro de Atos, a continuação do capítulo 19, 21 até o 41. E vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Tu és Deus, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és o Pai, Criador de todas as coisas. Por isso louvamos o Teu santo nome. Senhor, o nosso culto somente a Ti pertence. Somente a Ti, Senhor, é que devemos louvar e honrar e nos curvar diante de Ti, Senhor. Te agradecemos por cada pessoa que estará lendo a Tua palavra ou que estará apenas ouvindo, Senhor. Tu estejas abençoando a vida de cada um. Também quero te pedir, ó Senhor, uma bênção especial para as pessoas que estão precisando de emprego. Prepara, Senhor, separa os currículos, Senhor, daqueles que irão ler e que possam abençoar as vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, e te louvamos porque Tu és poderoso. E neste momento, Senhor, que vamos ler a Tua palavra, esteja conosco, Senhor, nos abençoando. Te peço, te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então vamos lá. Antigo Testamento, continuando o livro de Juízes, capítulo 11, do verso 34 até o 12, capítulo 15, versículo 15. Continuação, Jefté tinha feito um voto ao Senhor que ele ofereceria em holocausto quem saísse porta fora para cumprimentá-lo e depois que ele venceu aquela batalha. E aqui é a continuação. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai," respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." "Vá," disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Capítulo 12. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: "Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto." Jefté respondeu: "Eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim?" Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque eles tinham dito: "Vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés." Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: "Deixe-me atravessar", os homens de Gileade perguntavam: "Você é efraimita?" Se respondesse que não, diziam: "Então diga Shibolete." Se ele disser Sibolete,
nem conseguiu pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Ibsã, Elon e Abdon. Depois de Jefté, Ibsã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Liderou Israel durante 7 anos. Então Ibsã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Amém. E agora vamos para o livro de Jó, no capítulo 40, continuação do que o Senhor, Deus, disse a Jó. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como poderei responder-te? Põe a mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiveres. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra o rosto deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o behemote que criei quando criei você e que come capim como o boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como o cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos se escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Amém? E agora continuamos no livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 21 até o 41. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade.
E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e da província deusa e a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo. Os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade aclamou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis, da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui e, embora eles não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isto será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Amém? Mais um tumulto aí, incrível. Para você que participa, que tem ouvido esta palavra, que tem acompanhado, nós pedimos a você que faça uma parte nesse trabalho. Divulgue para aqueles que ainda não ouvem, faça a divulgação do nosso canal, esteja proclamando a palavra de Deus e você será grandemente abençoado. Nós não estamos tendo lucro nenhum com esse trabalho, nós estamos fazendo para levar a palavra de Deus até você. Então, se inscreva no canal, peça que as pessoas se inscrevam também no canal e assistam, ou apenas ouçam, porque é um trecho da Bíblia são trechos da Bíblia que a gente vai fazer a leitura diariamente até chegar ao final de toda a Bíblia. Amém? E que Deus nos abençoe e nos livre e guarde em nome de Jesus. Amém.